Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Java da Universidade XTI. Na aula passada você aprendeu como utilizar o fluxo de repetição for. Esse fluxo é muitas vezes utilizado para percorrer elementos dentro de um array ou dentro de um array list. Para esse tipo de operação específica foi desenvolvido um for aprimorado, também conhecido como for each. Imagine a seguinte situação. Você tem um array de números pares que você deseja apresentar cada um desses números pares na tela do sistema. Então, você cria a sua estrutura de repetição para percorrer todos os elementos desse array. Então, inicializa a variável, verifica se se a sua variável é menor do que o número de elementos dentro do seu array e atualiza a sua variável. Dentro desse seu código, você recupera o número par de cada uma daquelas posições. E, por fim, imprime esse número na tela. Esse exemplo de operação é muito comum de se encontrar em vários programas. Vamos ver aqui o resultado. Tá aí. Imprimiu todos os elementos, né, do array na tela do sistema. Como é que funciona o for aprimorado? O for aprimorado, ele percorre todos os elementos dentro do seu array list ou dentro de um array. E a estrutura dele é muito simples. Ele também começa com o nome for. E aqui você declara o tipo de elemento que você tem dentro ou do array ou do array list. Fornece um nome para essa variável e, seguido do sinal de 2 pontos, você retorna o elemento que ele deve percorrer. Ou seja, nós podemos ler isso da seguinte maneira. Percorra cada elemento par do tipo int existente dentro de pares. E, por fim, você pode imprimir este mesmo elemento. Veja que essa instrução é muito mais enxuta do que essa. Agora, nós temos algumas limitações com relação a esse for aprimorado. Por exemplo, aqui dentro nós não temos acesso àquela variável i que nós temos dentro do for tradicional. E uma outra peculiaridade, esse for aprimorado, ele só percorre os elementos para frente. Então, com o for tradicional, você consegue se mover dentro desses elementos para frente e para trás. Você tem controle total sobre o fluxo de execução do seu for. Tá? Aqui não. Então, aqui você não tem acesso ao i e não tem como voltar na sua execução. Você só vai para frente. Vamos ver aqui um outro exemplo de utilização dos dois for. Imagine que você queira criar um array list e preencher esse array list com os números que você vai atualizar dentro do seu for. Então, vou criar aqui uma lista.
Lembrando que a classe ArrayList não faz parte do pacote JavaLang. Isso significa que nós temos que importar ela aqui em cima. E agora que nós criamos a nossa lista, vamos preencher essa lista com o nosso for tradicional. Aqui eu quero adicionar 10 números dentro da nossa lista. Então, utilizando o método add do ArrayList, eu adiciono esses números que estão sendo gerados aqui dentro do meu for. Agora, para apresentar esses números, eu posso utilizar um for aprimorado. Então, dentro do meu ArrayList, eu estou adicionando elementos do tipo integer. E cada um desses elementos eu vou chamar de número. E aqui, em seguida, eu trago a minha listagem, né, ou o meu array. E, por fim, você pode imprimir esse elemento. Então, está aqui. Vamos ver o resultado. Está aí, os números de 0 a 9. Tá? Então, nessa aula você viu como trabalhar com o for aprimorado e as principais diferenças entre ele e o for tradicional. E vimos também aqui alguns exemplos de como preencher um ArrayList e de como apresentar as informações, sejam elas dentro de um ArrayList ou dentro de um array tradicional. Vejo você na próxima aula. Até lá!